Amém, queridos. Glória a Deus. Quantos estão preparados para a palavra? Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E isso tem acontecido no nosso meio. Não é verdade? Sim ou não? Que Jesus não voltaria antes da apostasia. E hoje, o que nós vemos na maioria, falando na sua grande maioria, a igreja que se chama evangélica, uma igreja apóstata. Uma igreja que canta uma canção como essa, a penúltima que cantamos, fala, vitorioso és. Vai falar, vitorioso és, na tempestade estás, seu nome infalível. Ele canta imaginando, a maioria canta imaginando um bom negócio. Canta imaginando o dinheiro que vai ganhar. Muitas pessoas vêm para a igreja para poder ter sucesso nas coisas materiais. E isso é apostasia. Porque Jesus não morreu por causa de casa, ou por causa de carro, ou por causa de dinheiro, ou por causa de sucesso no trabalho. Jesus morreu para que a gente pudesse ter vida eterna. Amém? Vida eterna. Ele morreu por isso. E ele deixou na sua palavra, Mateus 6,33, né? Todo mundo deveria saber esse verso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas são essas? Dinheiro, carro, casa, todas as outras coisas. Todas as outras coisas vai ser acrescentado. Mas está dizendo que você não tem que buscar isso em primeiro lugar. Você tem que buscar quem em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. Amém? Nós temos falado muito sobre guerra espiritual. Na terça-feira, a pastora Fernanda começou um estudo sobre guerra espiritual. Teve a primeira parte. Terça-feira vai ter novamente, vai ser a segunda parte. Se você perdeu a primeira, ainda está lá, né? Ainda não, está lá no YouTube, ainda está no Facebook. Você pode ver depois para você pegar o fio da meada. E não deixe de participar, querido. Por quê? Porque Deus está levantando uma nova geração de adoradores. E essa nova geração de adoradores, querido, não é um povo que canta bem, somente. Não é um povo que canta bem, somente. Não é um povo que tem que estar nas igrejas, somente. Mas essa nova geração de adoradores é um povo que está voltado a Ele numa intimidade maior. É um povo que se volta ao Senhor, sendo restaurado pela sua palavra, através da sua palavra. Amém ou não amém? E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. E Deus, Ele tem trabalhado com a sua igreja, porque Ele tem restaurado valores na sua casa. Ele tem restaurado, Ele está levantando uma nova geração de adoradores, é uma nova geração de crentes verdadeiros. Amém? Jesus disse que erreis ou errais, porque não conhece o quê? As Escrituras. Maioria das pessoas não conhece, falo os crentes, não conhecem a Escritura. E o que sabe das Escrituras, aplica errado. E uma prova disso é a questão da guerra espiritual. Na terça-feira foi falado
que quando fala de guerra espiritual, né, veio muita gente falando sobre guerra espiritual, conheço bastante gente, li livros, e tudo que eu aprendi sobre guerra espiritual se resumia em um duelo entre Deus e Satanás. Entre Deus e o diabo. Na terça-feira, nós aprendemos só Deus descortina as coisas para a gente através da palavra, porque Deus não está num duelo com Satanás. Até porque Satanás já está derrotado. Ele é condenado. Ele já foi condenado. O Senhor já o derrotou. Amém? Então Deus não vai se rebaixar ao nível de Satanás para ficar duelando com ele. Então guerra espiritual não é uma guerra entre bem e mal. Não é uma guerra entre Satanás e Deus. A guerra espiritual é outra coisa totalmente diferente. E hoje eu quero te dar, né, algo que Deus ministrou no meu coração, capítulo 6 de Efésios. Nós vamos ler a partir do verso 10, capítulo 6, verso 10. Amém? Você recebeu uma convocação minha para estar aqui hoje. Nós vamos levantar um clamor depois em prol das nossas famílias, parentes e familiares. Amém? Mas Deus nos ensina através da sua palavra como a gente vai ter êxito nessa guerra. Amém? Verdadeiramente vai ter êxito nessa guerra. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra quem? Principados, potestades, contra príncipe das trevas ou dominadores do mal, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais ou regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Querido, você está entendendo o que a palavra está dizendo? Aqui nós vamos continuar lendo, tá? Só vou mostrar uma coisa. Nós começamos a ler um texto onde Deus está dizendo aqui, através de Paulo, em Efésios, nessa carta aos Efésios, que a gente tem que se fortalecer em quem? No Senhor e na força do seu poder. Não é no dinheiro ou em coisas materiais. Amém? Tem pessoas que quando têm dinheiro, esquecem de Deus. Por isso que o próprio Jesus disse, obrigado, Adriano. Por isso que o próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ele acha que o dinheiro dele o protege, o fortalece. E ele acha que não precisa de mais nada. E aqui nesse texto aqui, nesse último versículo que nós lemos, está dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, você tendo Jesus ou não, o dia mau vai chegar. Nem todos os dias serão bons para nós. Haverá dia mau. Amém? Haverá dias de lutas. Esses dias que nós estamos vivendo agora, nesse momento, são dias maus. São dias em que está havendo muitas lutas entre nós. Ou não é entre um contra o outro.
Nós estamos enfrentando muitas lutas, amém? E aqui está dizendo, para que possais resistir no dia mau. O dia mau vem. Aí termina dizendo, e havendo feito tudo o quê? Feito a vontade de Deus. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser cumprida na nossa vida. Amém? Ou não amém? Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você precisa fazer a vontade de Deus de qualquer maneira, para que você alcance a promessa. Então, no dia mau, como que você vai resolver os problemas? Fazendo a vontade de Deus. Não é, você está com alguma situação difícil, não é negociando com os princípios da palavra de Deus para poder obter algum tipo de vantagem com alguém, para poder resolver o problema. Não, é praticando a palavra de Deus. É não negociando com os princípios da palavra de Deus. Amém? No verso 13 ou 14 diz assim, estai, pois, firmes, tendo, olha, aqui Paulo começa a fazer uma analogia, a uma comparação com a armadura de um soldado romano. E ele começa dizendo, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingido os vossos lombos com a verdade. Amém? Então, a primeira coisa, para a gente poder nos tornar, nós podermos nos tornar mais que vencedores, nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Que verdade é essa? A verdade da palavra de Deus. Paulo também disse a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, para Timóteo, procura se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que maneja bem o quê? A palavra, como alguém que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Querido, ninguém é envergonhado quando maneja a verdade. Ninguém é envergonhado quando vive a verdade. Satanás até se levanta, mas ele não consegue envergonhar aquele que vive a verdade da palavra de Deus. Amém? E é isso que Deus está fazendo. Deus está levantando pessoas, Deus está levantando uma igreja que vive a verdade. Uma igreja que ama estar na presença dEle. Uma igreja que vai dar a Ele um louvor genuíno. Uma igreja que vai adorar a Ele, que vai buscar Ele, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Deus é. Uma igreja que é santa quando está reunida e uma igreja que é santa quando está sozinho. Uma igreja que é santa quando está reunida aqui, mas é santa também quando está com os amigos que não têm Jesus ainda. Uma igreja que é santa quando está junto aqui, e uma igreja que é santa quando está na internet. Uma igreja que é santa quando está na igreja, mas uma igreja que é santa quando está em casa, ou quando está com os colegas de trabalho. Uma igreja que é santa quando está aqui cantando Vitorioso És, mas uma igreja que é santa quando ouve a Iguinha Pocotó. A igreja que é santa quando está aqui cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus, e uma igreja que é santa quando ouve uma música do mundo e não fica lá no pensamento, né? Me segura Jesus. Uma igreja que é santa, meu irmão, quando está aqui cantando Senhor te quero, cantando maravilhosa graça, e uma igreja que é santa quando está com os colegas de trabalho, que não se contamina nos grupos de WhatsApp, porque é fácil demais, né? A pessoa é santa aqui, você olha para a pessoa aqui na igreja, ela está com a mão levantada, muitas pessoas estão aqui na igreja, está chorando, por quê? Porque a presença de Deus está aqui. Aí você olha para ela e fala, fulano é espiritual.
mas ela sai daqui, ela é espiritual até ela pisar ali na rua, porque depois que pisa na rua, deixa de ser espiritual. A palavra deixa de ser uma verdade na vida dela e ela não vive mais essa verdade lá fora. A verdade ela vive aqui dentro. Aí você pergunta, mas pastor, por que chorou? Saul, endemoniado, quando estava no meio dos profetas, profetizou como se fosse um deles. Quando nós estamos, querido, num ambiente onde tem a presença de Deus, é impossível, por mais que a pessoa seja torta, errada, é impossível ela não sentir a presença de Deus. É impossível alguma coisa não acontecer com ela. É impossível que as suas estruturas não sejam abaladas. Então Deus vem e Deus move no nosso meio. Mas nós precisamos sair daqui com a palavra que Deus ministrou no nosso coração. Nós precisamos sair daqui dispostos a viver ela a qualquer custo. A qualquer custo. Porque se eu não decidir viver essa palavra, querido, eu estou perdendo meu tempo na presença dEle. E eu estou perdendo meu tempo nesse mundo. E aqui a gente vê Paulo fazendo essa analogia e dizendo assim, começou, cingir os vossos lombos com a verdade da palavra de Deus, amém? Aí ele continua dizendo, e vestir a couraça da justiça, não quero falar sobre isso hoje, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da... E o que mais? Diga, a espada do Espírito. Amém? Que é o quê? Que é a palavra de Deus. Jesus falou aos seus discípulos, olha, eu não vim trazer paz para o mundo. Eu vim trazer o quê? Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a espada. E Paulo está dizendo aqui que nós devemos o quê? Cingir os nossos lombos com a verdade. E termina essa analogia, a armadura dos soldados romanos, dizendo, tome também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se Deus, Ele é todo poderoso, por que Ele está nos incentivando a tomar uma espada? Se o Espírito Santo nos traz paz, se o Espírito Santo, ele nos enche da sua presença e nos faz sentir uma paz que excede a todo entendimento, por que Paulo está dizendo que nós devemos tomar uma espada nas nossas mãos? Que é a palavra de Deus. O problema, querido, é que as pessoas, no decorrer dos anos, eles, principalmente os que falam sobre guerra espiritual, eles falam e levam as pessoas a imaginar o quê? Ela com a espada na mão lutando contra Satanás. Ela se imagina com uma espada na mão lutando contra tudo aquilo que é errado. Ela se imagina com a espada na mão, guerreando com as pessoas que vêm lhe oferecer bebida ou alguma coisa assim. Ela se imagina, mas a guerra espiritual não é isso. Deus, Ele não está nos incentivando através da sua palavra a fazer guerra com isso. Até porque Paulo começa dizendo que a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue. Então não é contra as pessoas, mas a nossa guerra também não é contra Satanás. A nossa guerra é contra nós mesmos. Por quê? Porque a palavra de Deus não deixa clara em nenhum momento aqui qual é a vontade do diabo. A Bíblia não fala da vontade de Satanás. Você ainda não prestou atenção nisso? Comece a prestar atenção quando você lê a Bíblia. A Bíblia não fala sobre a vontade do diabo. A Bíblia fala sobre a vontade de Deus para as nossas vidas e fala sobre a vontade da nossa carne. Somente isso. E o que nós encontramos na Bíblia, ou pelo menos o que eu encontro na Bíblia que eu leio, na minha Bíblia, é que a minha carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Quem luta contra o Espírito não é o diabo. Quem luta contra o Espírito é a nossa
a nossa carne. Quem luta contra o Espírito não é a vontade de Satanás. Quem luta contra o Espírito é a minha vontade. Davi, não sei te precisar a referência agora, mas ele diz que a minha alma, ele fala, a minha alma e a minha carne clamam desesperadamente pelo pecado. Jeremias, no capítulo 18, ou melhor, 17, fala no versículo 5, maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço. Verso 7 fala, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Mas no verso 9 ele diz assim, maldito o homem que confia no seu coração. Por quê? Porque o coração é desesperadamente o quê? Corrupto, enganoso. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então nós não podemos confiar no nosso coração. Então, querido, o que a palavra nos ensina não é fazer guerra contra Satanás. O que a palavra nos ensina é fazer guerra contra nós mesmos. Então, quando a palavra está dizendo, Paulo está dizendo que o Espírito nos disponibiliza uma espada e que essa espada é a palavra de Deus, ela é para ser usada em quem? Diga assim comigo, fala, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela tem que ser usada, fala, em mim mesmo. Então, quando Deus fala que é a espada do Espírito, que você tem que empunhar a espada do Espírito, não é para guerrear contra Satanás, é para guerrear contra você mesmo. Porque a palavra de Deus diz assim lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim que as nossas armas, elas não são o quê? Carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, para anular o quê? Sofisma. O que é sofisma? É engano. São enganos que parecem verdade. Não é qualquer coisa, não é qualquer engano. É qualquer, ou melhor, engano que parece o quê? Uma verdade. O que é que nós vemos hoje, querido? Uma igreja, um evangelho sendo pregado. E nem tudo, ou pelo menos a maioria do que você ouve hoje de evangelho, não está vindo do Senhor porque é engano. Fala misericórdia. Você sabe por quê, meu irmão? Porque não faz muito tempo, eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava falando assim para mim, eu não entendo como que há 30 anos atrás, a gente não ia num culto, duas coisas aconteciam nesse culto. Na hora da ministração havia batismo com o Espírito Santo. E se tivesse alguém demoniado naquele lugar lá, manifestava. Era difícil um culto, meu irmão, para uma cadeira não voar. Aonde eu me converti, as cadeiras não eram de plástico, as cadeiras eram de cerejeira, pesada. E uma senhora baixinha, magrinha, ela estava lá com a cabeça baixa na hora da palavra, de repente ela deu um grito, meu irmão, e pegou duas cadeiras daquela assim e jogou para cima. Uma cadeira daquela pesada. Ela sozinha, acho que não conseguia andar por uma distância grande, segurando uma daquela, mas ela pegou as duas e jogou para cima. E deu o que fazer para conter aquele demônio. Então havia manifestação de demônio. Aí essa pessoa estava falando, por que isso acontecia e não acontece hoje? Eu falei assim, é porque antes era assim, a água estava quente. Aí, quando o sapo caía na água, fervendo, o que acontecia? Quando Satanás entrava na fogueira, era bater e pular, e ir embora. Só que aí é o seguinte, Satanás começou a perceber que isso ele não ia longe com isso. Então o que ele começou a fazer? Ele parou e começou a mudar devagarinho. Igual a história do piano. Se tirar de uma vez, todo mundo percebe. Mas se todo dia você empurrar 10 centímetros,
vai chegar um momento que o piano desaparece da frente e ninguém sente falta. Então o que Satanás faz? Começa a mudar uma doutrina aqui, tira um pingo de um i, tira uma vírgula, tira uma palavra, transforma uma coisinha aqui e as doutrinas começam a mudar. E os costumes começam a se transformar. E a água que era quente, ela fica gelada. Satanás entra e não sai. Por isso que você vê pessoas, né, o conceito das pessoas hoje de, se tem Deus ou não, falar fulano é abençoado. Por quê? Porque ela olha e vê a pessoa de carro. A pessoa, fulano, Deus está abençoando. Por quê? Porque comprou uma casa nova. Mas olha para alguém, não tem carro, não tem casa. Querido, mas é feliz. Vive a palavra de Deus, nada lhe falta. Ora, tem comunhão com o Senhor, quando Ele ora as coisas acontecem. Aí, querido, as pessoas olham para ele e falam assim, não, está em pecado. Por quê? Porque não tem carro. Está em pecado porque não tem casa. Está em pecado porque a vida não muda. Não, querido, o que tem que mudar não é a nossa conta bancária. Quem tem que mudar somos nós. E a espada do Espírito que o Senhor nos deu não é para a gente conquistar coisas. É para a gente ser moldado para nos tornarmos segundo o coração de Deus. Deus quer nos transformar para que eu e você seja realmente, ou melhor, para que eu e você exale realmente o bom perfume de Cristo. Ele quer transformar as nossas vidas através da palavra, para que você saia na rua e as pessoas olhem para você e saibam que existe um Deus na tua vida. Não porque você está, glória a Deus, aleluia, não porque você compartilha versículo bíblico na internet, mas porque a tua vida é diferente. Porque a tua vida está de acordo com a palavra de Deus. Aí Ele te dá a palavra para quê? Para você usar em você mesmo. Pastor, como que é isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Ela é apta para separar o quê? O espírito. Sumiu o versículo. Não, sumiu a palavra. Aí juntas e medulas, alma e espírito depois. A espada, ela é apta para isso. Você entendeu? Ela é viva e eficaz para quê? Para ser usada em você mesmo. Para ser usada em você mesmo. Você ouve a palavra, você recebe a palavra e você usa em você. Como a pastora Fernanda falou, você recebe a palavra traz luz em você. Aí quando você olha para ver, você vê a bagunça que está no teu coração, o que está errado. O que está fora do que está escrito. O que está fora da vontade de Deus. Aí Deus diz para você, você vai usar a palavra para isso. Não é para fazer igual os coaches falam. Para você declarar a palavra para que o milagre aconteça. Não, não é para isso. A palavra é para que molde você. Porque quanto mais moldado você é, mais parecido com o Senhor você se torna. E mais, quanto mais moldado você é, mais você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Quanto mais moldado você é, mais o Senhor cuida de você. Se você precisa de carro, Ele te dá. Se você precisa de dinheiro, Ele te dá. Se você precisa de casa, Ele te dá. É Ele que vai cuidar de você. Agora o problema é que o evangelho que está sendo pregado está aceitando as pessoas. Ou melhor, fala assim, não, você pode vir como você está.
Aí a pessoa vem como ela está. E quando ela vem como ela está, o evangelho que está sendo pregado para ela fala assim, não, você pode ser líder do jeito que você é. Você vai ser ordenado diácono do jeito que você é. Você vai ser ordenado pastor do jeito que você é. Aí, o abençoado faz um monte de coisa errada, mente, rouba, adultera. Aí o pastor dele vem lá e fala igual um pastor meu uma vez falou para mim. Falou, olha, você não tem, eu acho que você tem que fazer vista grossa em relação a isso daí, porque senão a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. Eu falei, como assim arrebentar para o lado mais fraco? Ele é que garante o sustento da igreja. Se ele sair da igreja, você perde. Você está falando misericórdia, mas você acha que isso, querido, isso é mais comum do que você imagina. Isso é mais comum do que você imagina. Por isso que ninguém respeita crente mais. Por isso que ninguém respeita pastor mais. Porque quando eu me converti, se alguém chegasse aqui e falasse, eu sou pastor, meu irmão, os incomodados já iam embora. Né? Os que não se sentiam incomodados, respeitavam. Agora não. Agora se você fala que é pastor, o cara põe duas mãos no bolso e vai se afastando de você assim, mas não é por respeito. É porque não tem mais respeito. A igreja está perdendo o respeito. E entenda uma coisa, a igreja é a noiva do Senhor. E entenda uma coisa, como noiva do Senhor tem um noivo que cuida dela. E esse noivo está vindo aí para poder cobrar, para poder trazer juízo sobre os cafetões que estão prostituindo a igreja. Deus está levantando uma igreja, meu irmão, de verdadeiros adoradores. Pastor, nossa igreja é pequena, ela vai continuar pequena enquanto Deus quiser que ela fique. Mas eu não negocio com princípio para encher de gente que não quer nada com ele. Nós estamos numa guerra. Desde o começo do ano, Deus falou, olha, a palavra de vitória já foi liberada a nós. Muita gente que não entendia que palavra de vitória é essa, pastor. É a palavra que é pregada no domingo, na terça e na quinta. Você recebe a palavra. Deus te renova. Deus te alimenta. Deus te capacita. Deus te dá direção. Você chega aqui sem saber o que fazer. Talvez você tenha recebido uma oferta ou uma proposta que quebra princípio. E você está ouvindo a palavra de Deus hoje. Para que amanhã você tome a decisão certa. Não significa que você vai tomar a decisão certa. Mas se você tomar errado, você não vai poder dizer que Deus não te avisou. Você não vai poder dizer para Deus, fala, mas eu não sabia. E Ele vai passar o filme dessa noite e vai te mostrar, você sentado, ouvindo a palavra que está sendo pregada aqui neste lugar. Deus dizendo, eu coloquei nas tuas mãos uma espada para você usar contra você mesmo. Para cortar de você tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não me agrada. Tudo aquilo, porque quem luta contra o Espírito não é Satanás, quem luta contra o Espírito é a tua carne, é a tua vontade. É a nossa vontade que luta contra o Espírito. Ninguém não deixa de orar porque Satanás impediu ele. Ninguém deixa de vir na igreja porque Satanás impediu ele. Ninguém deixa. A gente deixa as coisas de Deus, não é porque Satanás impede. É porque a gente aceita a sugestão dele. Porque a vontade do diabo, se é que existe uma, sabe qual que é?
Porque como ele já foi condenado, querido, ele não tem mais vontade. Entende? Então assim, se existe uma vontade do diabo, qual que é? Que você faça a sua. Alguém xingou você, fechou você no trânsito, qual que é a tua vontade? Aí dá uma de espiritual e fala para mim, ô pastor, eu dou vontade de orar por ele. Não é por aí. Se você é igual eu, dá vontade de matar o cara. Mas por que dá vontade? Porque a tua vontade luta contra aquilo que é a vontade de Deus. E cabe a você. Não foi o que Deus disse para Caim? Caim, por que te descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, o teu desejo é contra ti. E cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Ou seja, você está com vontade de matar teu irmão. Esse desejo é contra você. Não faz isso não. Eu não posso. Você cumpre a ti dominar esse desejo. É a tua carne lutando contra o espírito. A vontade do diabo é essa. Faz a tua. Faz a tua. Faz a tua. Você quer vencer Satanás? Quantos querem vencer Satanás aqui? Você só consegue vencer o diabo quando você consegue vencer a tua própria carne. Porque se você não vencer a tua carne, você já perdeu para ele. Por isso que Paulo fala assim, olha, o bem que quero, isso eu não, mas o mal que não quero, isso é que eu faço. Qual é o bem que ele quer? A vontade dele. É a vontade dele. Isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, ai, pastor, o bem que eu quero é ficar em casa hoje. O bem que eu quero é assistir Flamengo e Fluminense hoje. O bem que eu quero é assistir... Como que é o nome do teu time ruim lá, Adriano? Corinthians? É Cuiabá. Agora é o Cuiabá. Quero ser o bem que eu quero. Ah, não, mas o mal que eu não quero, que é ir para a igreja. Pastor, que negócio que é esse? Ah, fiote. Rapaz, eu sou o pastor da igreja. A maioria das vezes não estou com vontade de vir para cá, não. Sabe por que eu venho? O senhor é obrigado a estar aqui. Falou assim, não é. É porque o mal que eu não quero, isso eu vou fazer. Meu irmão, a minha carne vai lutar contra o espírito. Mas a palavra de Deus está me dizendo aqui, que eu tenho uma espada que vence Satanás como? Vencendo a tua vontade. Vence a tua vontade. Vence a tua vontade. Tem pessoas que estão em grupos de WhatsApp, né? Participando de um monte de... né? O grupo é a extensão do inferno no celular dele. Aí está lá. Eu não posso sair daqui. Eu falei, sai, meu irmão. Eu saio, o pessoal me coloca, sai quantas vezes for necessário, filho. Mas não permaneça lá, não. Sai fora. Eles vão me demitir. Que demita, irmão. Se demitir, Deus vai te dar algo melhor, porque você está honrando o nome do Senhor na tua vida. Porque a palavra de Deus está fazendo efeito na tua vida. Faz efeito na tua vida. Nós precisamos ser santos como Deus é santo. Ô pastor, impossível. Não, não é impossível. Ser santo, meu irmão, é só dizer não para o pecado. Nós podemos todas as coisas, sim ou não? Podemos tudo. Tem gente que fala, pastor, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Eu falo, não, nós podemos tudo. Nós só não podemos pecar. Você pode tudo, irmão. Posso ir no shopping? Pode. Posso tomar sorvete? Pode. Você só não pode pecar. Amém? A espada nos capacita a ser santos. Amém? Não é torcedor dos santos.
tá? É santos. A espada nos capacita a ser santos. A espada nos mostra a verdade. É através da espada que cingimos os nossos lombos com a verdade. É através da espada. É através da espada. Amém? Não é a nossa vontade. Tem gente que fala, esses dias eu fui, para a gente poder encerrar e orar. Eu estava vindo, encontrei um rapaz que veio aqui na igreja. Já veio várias vezes aqui, eu fui conversar com ele. Acontecendo um monte de coisa na vida dele. Aí eu fui conversar com ele, chamando. Ele falou assim, meu irmão, vamos lá. Aí ele falou assim, Deus vai ter que falar comigo para poder me convencer, porque eu não concordo. Eu falei, tá bom, irmão. Tá bom. Só que você acha que Deus vai te convencer assim, colocar você no colo e vai ficar assim, né? Hoje eu quero... Não. Não vai falar isso, não. Você acha que Deus vai pegar e vai ficar, coitadinho dele, olha, faz isso. Não, não vai não, filho. Ele falou, estou te dando a palavra. Estou te dando a palavra. Toma a palavra. Toma a palavra. No Salmo 23, o que diz lá? O Senhor é o meu pastor. Né? É o versículo 4. O que está escrito no versículo 4? Você sabe? Ainda que eu ande pelo vale, não temerias mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me... Olha, é uma coisa boa passar pelo vale da sombra da morte? Não. Só que é o seguinte, do outro lado do vale da sombra da morte, o que que tem? Verso 5. Preparas-me uma mesa, na presença de quê? Onde estavam os teus inimigos? No vale da sombra da morte. Eles estão vindo atrás. Quando atravessa o vale, Deus prepara uma mesa. Aí o que Deus faz na frente dos teus inimigos? Preparou a mesa, você chegou, aí o que Deus faz? Unge a tua cabeça com óleo, né? Aí enche o teu cálice até transbordar. Aí, querido, olha que coisa interessante. E agora, e o que acontece com o pessoal do Vale da Sombra da Morte? Aí Deus pega e fala assim no versículo seguinte. Certamente o quê? 2 anjos. Bondade, misericórdia, o quê? Seguirão todos os dias. Aí o que ele fala? Depois, né? Depois que passou pelo Vale da Sombra da Morte, ele decide habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então, como que Deus vai convencer? Tem 2 formas de você ser convencido. Pelo Espírito Santo. Ouvindo e atravessando o Vale da Sombra da Morte. De um jeito ou de outro, você vai ser convencido. Eu já atravessei alguns vales. Mas hoje, eu quero assistir o jogo do Flamengo. Mas eu falo assim, não, o vale que me espera depois desse jogo é muito grande. Deixa eu ir para a igreja. Que lá, o mal que eu não quero vai me dar vitória completa. Amém? Vai me dar vitória completa. Aí Satanás vai ficar lá se arrancando os cabelos e os chifres, né, da cabeça. Eu fiz a armadilha para ele, mas ele não caiu. Por que você não caiu? Porque você venceu a tua carne, a tua vontade. Amém? Quantos querem ser mais do que vencedores aqui? Então vença você mesmo. Vença você mesmo. Vença a tua carne. Vença a tua carne. Querido, em nome de Jesus, pequenas coisas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar. Aleluia, glória a Deus.
Vença a tua carne, vença a tua carne. E você vai vencer Satanás. A palavra de Deus diz, no verso 37 do capítulo 8 de Romanos, que nós fomos feitos por Ele, mais do que vencedores. Pelo Senhor, pelo nosso Deus, Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores nele. Quando nós ouvimos que Deus vai nos fazer mais que vencedores, Deus ele está se referindo não é a Satanás. Deus não está se referindo que você, ou dizendo que você vai conseguir muitas coisas. Não. Deus está dizendo que Ele te capacitou para conseguir vencer a tua própria vontade. Decida que você vai ler a Bíblia todos os dias, que você vai orar todos os dias. Decida que você vai estar nas mãos do Senhor, disponível para ser usado por Ele. As oportunidades que Ele te dá é fora daqui. Quando você está no mercado, na fila do supermercado, do lado de alguém. Oh, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor Valdir e a pastora Luzinete, que conta no testemunho deles. Eles receberam um convite, eles se converteram. Eles receberam um convite na fila do supermercado. Eles conheceram a pessoa que ganhou eles para Jesus na fila do supermercado. Quando você, querido, se coloca à disposição do Senhor para viver essa palavra, não interessa onde você está, você consegue fazer a diferença. Você faz a diferença. Você faz a diferença. Você faz a diferença. As pessoas olham para você e muitas vezes sem dizer uma palavra, sem ouvir uma palavra sua, elas já sabem que é algo diferente em você. Por quê? Porque você usa a espada que Deus te deu para poder cortar de você tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Você usa a espada para corrigir a tua visão, para corrigir a tua audição, para corrigir os teus lábios. Porque os nossos lábios, meu irmão, precisam ser uma fonte que jorram somente adoração ao Senhor, que jorram bênção de Deus.